Olá! Hoje iremos falar sobre os desdobramentos do caso que abalou o sistema financeiro brasileiro, o caso envolvendo o Banco Master. Acompanhe os detalhes econômicos, financeiros e legais dessa crise. Mas antes de começar a explicação, deixa também um like, porque isso mostra para a plataforma que esse conteúdo é importante e me ajuda a trazer ainda mais materiais de qualidade para você. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhuma dica que pode transformar sua vida financeira. Bom, a operação que mira o Banco Master e seu presidente, Daniel Vorcaro, apura um esquema de emissão de títulos de crédito falsos e fraudes, que, segundo a Polícia Federal, pode chegar a cerca de 12 bilhões de reais. A investigação deu origem à Operação Compliance Zero, com prisões, buscas e medidas cautelares em paralelo. A defesa de Vorcaro levou o caso ao Supremo e o ministro Dias Toffoli passou a relatar o processo, elevando o grau de sigilo do processo a nível sigiloso/absoluto, o que restringe ainda mais o acesso eletrônico a informações do procedimento. O Banco Master, nos últimos anos, tinha como estratégia se basear fortemente na oferta de aplicações com rendimentos atrativos, especialmente CDBs, com remuneração acima da média de mercado, o que atraiu muitos investidores, pessoas físicas e fundos institucionais. Porém, essa estratégia se baseava em carteiras de crédito problemáticas e investimentos de risco elevado, com lastro questionável. Em 2024, reguladores e autoridades já começaram a detectar indícios de irregularidades nas carteiras do banco, ativos podres, créditos que não eram respaldados por garantias reais e potencial maquiagem contábil. Com a intensificação dessas suspeitas, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal iniciaram uma investigação detalhada que culminou na deflagração da Operação Compliance Zero em novembro de 2025. A PF afirma que o esquema envolvia a emissão e venda de títulos de crédito sem lastro real, a criação e comercialização de carteiras fictícias e a negociação desses ativos como se fossem legítimos. Durante a operação, foram cumpridos múltiplos mandados de prisão preventiva e temporária, buscas e apreensões em diversos estados. E entre os detidos, o presidente do banco, Daniel Vorcaro. A PF apreendeu bens avaliados em centenas de milhões de reais, entre eles uma aeronave de luxo, obras de arte, imóveis e dinheiro em espécie. Economicamente, o impacto foi imediato e profundo. O Banco Central do Brasil decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, encerrando suas atividades e determinando a intervenção de um liquidador. Isso significa que os ativos e passivos do banco serão avaliados e os credores, incluindo investidores com CDBs ou aplicações, terão que aguardar a formalização do processo de ressarcimento sobre os limites do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Para a sorte de muitos investidores pessoa física, o FGC garante aplicações de até R$ 250 mil, desde que respeitados os critérios e prazos. Mas especialistas alertam que, além da demora, surgiram várias ofertas fraudulentas de antecipação de ressarcimento, o que expõe pessoas a golpes, segundo a Agência Brasil. Além disso, há um impacto potencial muito maior. Fundos de previdência pública e privada de estados e municípios que investiram em papéis do Master podem sofrer perdas significativas caso os créditos ou títulos adquiridos não sejam reconhecidos como legítimos. Isso pode representar uma exposição volumosa ao risco, gerando questionamentos sobre governança, fiscalização e responsabilidade de dirigentes desses fundos. No plano legal, o caso evoluiu. A defesa de Daniel Vorcaro apresentou reclamação, pedido ao Supremo para que o caso fosse conduzido pela Corte. Argumento usado pela defesa em razão de supostas citações de membros do Congresso ou para deslocar competência. O processo foi distribuído ao ministro Dias Toffoli, que ampliou o grau de sigilo, isto é, elevou o segredo do processo de segredo de justiça para sigiloso, reduzindo ao mínimo as informações públicas, inclusive dificultando a identificação eletrônica de partes e andamento do processo. A medida gerou grande repercussão política e questionamentos sobre transparência. As investigações apontam crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa, com estimativas de movimentações e prejuízos bilionários, citado pela PF e em depoimentos a CPIs ou comissões. Parte das apurações envolve a venda e a substituição de ativos sem avaliação técnica adequada, além de operações entre fundos e intermediários suspeitos. Com a liquidação, a imposição de sigilo e a paralisação das operações do Master, o mercado financeiro, órgãos reguladores e autoridades investigadoras passaram a mobilizar auditorias, reavaliação de ativos e fiscalização reforçada de instituições com perfil de risco. Há também pressão política. Parlamentares propuseram a criação de comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, para investigar o caso, suas ramificações e responsabilidades. A crise do Banco Master expôs fragilidades de governança, supervisão e regulação no sistema financeiro e reacendeu o debate sobre os limites da proteção ao investidor.
a responsabilidade de gestores e a necessidade de transparência em operações de crédito e captações de recursos. O que isso significa para o público em relação à transparência e sigilo? A elevação do grau de sigilo é vista por alguns setores como necessária em casos sensíveis, proteção de investigações e dados, mas criticado por organizações que defendem acesso público a atos que envolvam o interesse coletivo e possíveis impactos sistêmicos no mercado. Em relação a risco sistêmico e proteção de depositantes, o episódio mobilizou o Banco Central, fundos e mensagens ao mercado sobre mecanismos de proteção a investidores, incluindo avisos do FGC e medidas de liquidação/controle. E, por fim, desdobramentos políticos. Além do âmbito penal judicial, há repercussões políticas, comissões parlamentares, questionamentos sobre ligações políticas e eventuais pressões institucionais. Bom, esse foi o vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo. Me diz o que você achou, qual dúvida você ainda tem ou qual tema você quer ver no próximo vídeo. Eu leio tudo. Ah, e se você conhece alguém que precisa assistir esse vídeo, compartilhe com essa pessoa. Você pode ajudar alguém a ficar antenado na economia do país e ainda fortalecer o nosso conteúdo. Tchau, até mais, que Deus abençoe todos vocês. Fui!